E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, abrindo a live de hoje com o tema Só a paz na guerra. Como eu disse há pouco, poderíamos, sem problema algum, substituir esse tema pela frase estoica: se queres paz, prepara-te para a guerra. Ou seja, eu hoje novamente tratarei do tema da guerra interior, mais especificamente na live de hoje, da perspectiva de uma obra multimilenar do filósofo chinês Sun Tzu, intitulada A Arte da Guerra. E eu começo então esta live me reportando a um conto chinês, a uma fábula chinesa muito antiga, que diz o seguinte: um sábio um dia aceita o desafio de um rei chinês de adestrar um galo de briga. E o sábio então, ao aceitar o desafio, se coloca a adestrar o galo. Passados 15 dias, o rei então pergunta ao sábio: e aí, o galo está pronto? E o sábio responde: não, não está pronto. O galo ainda está vaidoso e arrogante. Beleza. Passados mais 15 dias, o rei, um tanto quanto ansioso, pergunta ao sábio: e aí, notícias do galo? O sábio responde: nada. Ele ainda reage diante de qualquer estímulo, ele ainda reage quando é atravessado por algum som, por algum barulho, por alguma sombra. Passados mais 15 dias, o rei novamente procura o sábio e pergunta a ele: e o galo já está pronto? E o sábio responde: nada. Ele ainda está nervoso, com o olhar irritado e com uma inquietação muito evidente. Passados mais 15 dias, o impaciente rei, então, procura o sábio e agora de forma mais calma pergunta: e o galo finalmente foi adestrado? O sábio responde: agora sim, ele está pronto. Sua serenidade, sua coragem e sua força interior são perfeitas. Prova disso é que quando os outros galos cantam, afrontando-lhe, ele não reage. Quando os galos cantam, afrontando-lhe, ele se mantém impassível, ele se mantém indiferente e até parece que foi feito de madeira, dado a sua indiferença a esses estímulos exteriores, dado a sua indiferença a estas afrontas que vêm de outros galos. Então, basicamente, o conto chinês, atribuído ao grande mestre do taoísmo, Lao Tse, o conto em questão é este, e ele se aplica muito bem à dificílima arte do autocontrole. Ele se aplica muito bem à dificílima arte do autodomínio. Ele, de certo modo, retrata um pouco desta difícil arte que praticamente foi esquecida nos nossos dias, que praticamente foi esquecida pela nossa cultura. Se vocês estiveram atentos ao que eu apresentei agora, no caso, a esta parábola chinesa, vocês perceberão sem problemas que ela nos comunica de imediato duas verdades complementares entre si. A primeira delas é que
Quem não sabe lutar, geralmente é quem mais busca o conflito. Eu vou repetir. A primeira verdade pressuposta nesta fábula chinesa, e é justamente isso que ela quer comunicar de imediato, é que quem não sabe lutar é geralmente quem mais busca conflitos, é quem mais busca conflituar-se com o mundo. E a segunda verdade, que vem ao cabo desta primeira, é que quem sabe lutar geralmente procura evitar o conflito, preferindo a paz. Quem sabe lutar geralmente evita o conflito e prefere a paz. Ou seja, nós temos no primeiro caso a imagem, o retrato do tolo, o retrato, a imagem do homem comum, que quase sempre está procurando mostrar a força que possui aos outros, ou procurando aparentar uma força que não tem. Então observem que esta conduta é bem típica do homem comum, do homem tolo. No segundo caso, nós temos a imagem do homem seguro interiormente, nós temos a imagem do homem autoconfiante, que por ser um guerreiro, que por estar em conflito consigo próprio e não com o mundo, é indiferente a essa necessidade de demonstração exterior de sua força. É geralmente um indivíduo, uma pessoa que está mais concentrada em cortar os seus próprios hábitos de desperdício de energia, focando, por extensão, em concentrar ainda mais a sua força interior, bem na linha daquilo que o livro taoísta Tao Te Ching nos fala. Aquele que vence o outro é forte, aquele que vence a si mesmo é poderoso. Então, observem que estas verdades que se complementam entre si estão implícitas, e eu até diria explícitas também, nesta parábola. Isso inclusive me lembra uma passagem muito interessante da obra Genealogia da Moral, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que tem um diagnóstico sobre a psicologia humana, que tem um diagnóstico sobre dois tipos humanos que, bem francamente, merece muita atenção, porque, de certo modo, dialoga com esta mensagem produzida por esta fábula chinesa. O que é que o Nietzsche diz nessa obra Genealogia da Moral e que toca especificamente a este ponto que eu trouxe através desta parábola? O Nietzsche vai dizer, de forma literal, o seguinte: esta inversão de olhar, este necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si, é algo próprio do ressentimento. A moral dos escravos sempre requer um mundo oposto e exterior para nascer. Sua função é, no fundo, reação, enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma. Já desde o início, a moral dos fracos diz não a um outro, diz não a um fora, diz não a um não eu. E este não é o seu supremo ato criador. Eu não sei se vocês conseguiram captar o que eu disse, mas o Nietzsche, através desta passagem, nos comunica a existência de dois tipos humanos, duas tipologias psicológicas, a do forte e a do fraco. O que ele está dizendo é que o homem forte é o homem que bem poderia ser representado por este galo depois de treinado. É o homem que
encontrou a sua força interior e por isso diz sim à vida. E ao dizer sim à vida, o que significa dizer sim às adversidades da vida, às dores da vida, aos obstáculos da vida, ele se torna impassível diante das afrontas do mundo exterior. Ele se torna indiferente a tudo aquilo que tenta lhe agredir e que vem de fora. O homem forte, o tipo humano forte, o tipo nobre de espírito, afirma a existência e, consequentemente, encontra dentro de si uma espécie de tensão ou equilíbrio realizador, uma espécie de equilíbrio que lhe realiza interiormente de tal modo que ele não mais necessita de confrontos com o mundo de fora. Já o tipo humano fraco, justamente porque não consegue vencer-se a si próprio, justamente porque não consegue estabelecer a guerra de que precisa contra si mesmo, a guerra de que precisa travar contra si mesmo, ele acaba tendo de conflituar-se com o mundo, ele acaba tendo a necessidade de dizer não ao mundo, não ao outro, não a todo aquele que não é ele próprio. Então, essas tipologias, na verdade, a do forte e a do fraco, reaparecem frequentemente na história da filosofia, chamando a nossa consciência a perceber essas duas únicas possibilidades de ser e de estar no mundo. Então prestem atenção no que eu estou falando. Só existem dois modos de ser e estar no mundo. O modo forte de ser e estar no mundo e o modo fraco de ser e estar no mundo. O que a magnífica filosofia chinesa, através desta parábola e através da filosofia de Sun Tzu, por exemplo, nos chama a perceber é que há sim meios de nós, caso sejamos fracos, nos tornarmos fortes. E é por isso que eu vou apresentar aqui para vocês 5 ensinamentos da obra A Arte da Guerra, desse grande filósofo chinês, que não é propriamente considerado um filósofo, ele é um general e um estrategista militar chinês, mas por que não considerá-lo como filósofo, uma vez que os postulados, os pressupostos, os apontamentos que ele apresenta nesta obra servem sim para um processo de transformação interior, servem sim para que nós apliquemos à nossa vida princípios que certamente nos tornarão mais fortes e, consequentemente, mais dignos e nobres nesta difícil experiência, nesta labiríntica experiência chamada vida. Então, como esta fábula e a filosofia chinesa como um todo nos aponta esta obra como um manancial de conhecimento que pode nos fortalecer, que pode nos levar à transmutação de uma experiência fraca numa experiência forte, eu irei aqui apresentar para vocês 5 ensinamentos. Lembrando àqueles que conhecem a obra e comunicando àqueles que não conhecem a obra, A Arte da Guerra é um livro escrito há 2.500 anos atrás por esse tal Sun Tzu, filósofo, general e estrategista militar, que ao escrever essa obra, talvez nem tivesse imaginado que ela, ao longo da história, se transformaria num manual de ações bélicas, num manual de guerra, caindo inclusive nas mãos de Napoleão Bonaparte, por exemplo, de generais que lutaram na Guerra de Secessão na Inglaterra, na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, na Guerra da Inglaterra contra as forças do eixo. Então, alguns generais ingleses também utilizaram essa obra na ocasião da Segunda Guerra Mundial. Enfim, são muitos os relatos de uso deste manual escrito há 2.500 anos atrás, nesses vários contextos históricos aí de guerra em que nós vivemos. Mas o fato talvez mais importante é que este manual pode ser sim transposto
para a realidade interior do homem. Uma vez que, se olharmos com atenção para a nossa vida, veremos que exterior e interior são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Não existe mundo exterior. O mundo exterior é sempre uma projeção do mundo interior. Eu sei que é difícil entender isso e, às vezes, olhando para a realidade exterior, chegamos até a imaginar que esta afirmação é falaciosa, porque não conseguimos identificar nele, no mundo exterior, o nosso tal mundo interior. Mas eu repito, esta é uma verdade inequívoca, meu amigo. O seu mundo exterior é um reflexo de seu mundo interior. E muito do que você encontra no seu mundo exterior é aquilo que você ainda não alcançou interiormente e que a vida, pedagogicamente, coloca sob a forma de mundo exterior. Então, toda a filosofia oriental, toda a filosofia ocidental, quando trata dessas tais duas realidades, em geral, trata-as como dois aspectos de uma mesma realidade. Então, podemos sim trazer esses conteúdos da arte da guerra para a nossa interioridade. É o que fazem, inclusive, hoje, até mesmo empresários, treinadores de time de futebol e treinadores em geral, porque a arte da guerra é um manual de como vencer qualquer batalha, independentemente dela estar sendo travada em campos de guerra, com bombas e explosões, ou independentemente de estar sendo travada em conflitos de ordem esportiva e no mercado econômico como um todo. Então, vamos aos 5 ensinamentos. O primeiro deles diz o seguinte: a guerra é um assunto de importância vital para o Estado. É indispensável entendê-la profundamente. É isso que o Sun Tzu escreve. Agora, transpondo para a realidade interior, é óbvio que você vai se ver como esse tal Estado. E é o que Platão, por exemplo, apresenta na sua principal obra, A República, que é uma obra essencialmente psicológica. Às vezes, o desavisado, às vezes o aspirante à filosofia, que ainda não conhece propriamente, com profundidade, o pensamento de Platão, pensa que ele está falando eminentemente de uma realidade exterior. Não. A obra, A República, é uma obra essencialmente psicológica. E a psicologia de Platão é eminentemente moral. Ou seja, a República trata da realidade interior do homem. E, portanto, podemos perceber que nós somos um Estado, tal como o Estado político juridicamente constituído que encontramos na nossa sociedade. Ou seja, é preciso que nós nos entendamos como um Estado e, como tal, nós entendamos que a guerra é um assunto extremamente importante na sua vida, na nossa vida. Por quê, professor? Ora, meu amigo, a condição humana é a condição da guerra. A guerra, além de ser um dado estrutural da própria realidade, atravessando o cosmos, a natureza e, consequentemente, o homem só se realiza na guerra, ou o homem só se realiza quando vence a si próprio. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas se não perceberam é porque estão dormindo, ainda estão inconscientes. Porque nós lutamos para alcançar metas de vida das mais variadas. Em geral, buscamos as metas de realização econômica, as metas de realização material, mas a meta fundamental da existência de todo e qualquer homem é a da conquista de si próprio. Porque há dentro de nós sombras, há dentro de nós inimigos, há dentro de nós muita coisa que precisa ser vencida. E se o homem, portanto, não tomar como assunto principal de sua vida essa tal guerra que deve ser produzida contra si próprio, meu amigo, babau, vai ser presa fácil das circunstâncias do mundo, vai se tornar presa fácil deste empobrecido referencial de felicidade que nós temos hoje em dia e que no fundo só tem levado as pessoas ao entristecimento. Segunda lição de Sun Tzu: conhecimento é crucial. Nunca vá para uma batalha sem saber o que pode estar contra você. Olha a frase do cara, velho. Olha a frase do general
do estrategista militar, informação ou conhecimento é crucial. Nunca vá para uma batalha, seja ela qual for da sua vida. Seja a batalha que for na sua vida, não vá sem saber o que pode estar contra você. Porque sem conhecimento, você vai entrar num terreno onde o inimigo estará com largas vantagens e, consequentemente, você perderá. E quando você perder, você se sentirá inclinado a não levantar-se. Esse é o risco de se perder uma guerra. Porque batalhas são constantes e, portanto, venceremos algumas, perderemos outras tantas, mas o perigo é não conseguir se levantar. E esse risco todos nós corremos. Então é importante que a gente assuma esse pressuposto como fundamental na lida com nós mesmos. É importante que a gente se conheça a si próprio com profundidade quando nos tomarmos a nós mesmos como inimigo a ser vencido. E é por isso que o Sun Tzu fala a sua terceira lição, que diz o seguinte: aquele que conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, lutará sem guerras, sem perder. Aquele que apenas conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, terá chances iguais de vencer e de perder. E aquele que não conhece a si mesmo, nem conhece o seu inimigo, será derrotado em todas as suas guerras. Ou seja, essa terceira lição reafirma a segunda e reitera que é de fundamental importância nós conhecermos a nós mesmos. E conhecermos a nós mesmos pressupõe o conhecimento daquilo que em nós se passa por nós, mas que no fundo não é nós. Fica estranho, mas é isso mesmo. Ou seja, pressupõe o conhecimento de nossas sombras, pressupõe o conhecimento de nossos vícios, pressupõe o conhecimento de tudo aquilo que nos chama à hipocrisia, à mediocridade e ao apequenamento humano. E é difícil conhecer essas nuances dentro de nós mesmos, essas nossas faces ocultas, porque em geral o ego ou a máscara se defende e, consequentemente, só quem consegue perceber isso é o outro. É o outro. E é por isso que, em geral, nós nos conflituamos com o outro, porque quando o outro que vê os nossos defeitos nos aponta os defeitos, a gente tende a reagir porque nós ainda não os enxergamos. Então, é importante que a gente tenha também essa lição como um aspecto importante a ser levado em consideração. Quarta lição: infeliz é o fato de quem tenta vencer suas batalhas e ser bem-sucedido em seus ataques sem levar em consideração o valor da iniciativa. Na verdade, é sem cultivar o espírito da iniciativa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é lamentável ou infeliz o fato das pessoas quererem vencer suas batalhas, quererem ser bem-sucedidas em seus projetos de vencer a si próprias, sem levar em consideração que devem tomar a iniciativa. Guerra, meu amigo, é iniciativa. É preciso que a gente se lance na vida com coragem, com capacidade de manutenção de decisões, com fortaleza interior, com disciplina, com resignação e sem medo de perder, porque a derrota é parte de todo o processo de autoconstrução. Quinta e última lição, e eu adoro essa, porque ela sela tudo isso que o Sun Tzu nos apresenta. Ela diz o seguinte: esteja sempre pronto, esteja sempre preparado. É só isso. Ele está se referindo à vida, meu amigo.
esteja sempre de guarda alta, esteja sempre preparado para as adversidades, as dificuldades, os infortúnios, os imprevistos. A gente, na verdade, cai, fraqueja, muito porque a gente se distrai e acaba baixando a guarda e, consequentemente, pego de surpresa pela própria vida. Porque a vida é guerra, quer queiramos isso ou não, quer aceitemos esta realidade ou não. Então é importante que, se estamos em guerra contra nós mesmos, é preciso saber que os nossos defeitos, as nossas sombras, estão sempre à espreita da gente. Tem uma colocação do budismo tibetano que é genial. Fala assim, é muito semelhante àquela proposição cristã, orai e vigiai. Ela diz basicamente o seguinte: nós temos inimigos em nós que, diferentemente de nossa consciência, não dormem. Como assim, professor? Como é que é o negócio aí? Nós temos instintos, nós temos emoções, nós temos desejos, nós temos impulsos, nós temos toda essa pulsão e esse fluxo de inconsciências que não dorme. Enquanto nós dormimos, seja através da distração, seja através do sono mesmo, quando estamos dormindo mesmo, na cama, roncando, a nossa consciência apaga, meu amigo. E quando apaga, só sobra a inconsciência operando em nós. E, consequentemente, são ali fabricados desejos, são ali ativados certos apetites, certas inclinações e tendências que nós nem sabemos de onde vêm quando aparecem. Então, o budismo, muito atento à autonomia da consciência, fala: fique atento aos inimigos que em você não dormem. Não dormem, não dormem. Então, os instintos, por exemplo, têm essa incrível inteligência de nunca dormir. Não que eles estejam contra nós. Eles estão a favor deles próprios, porque tudo que existe quer ser mais de si. E os instintos, como constituem a máscara da gente, a máscara quer ser mais ela do que nós mesmos em nós. E por isso opera desdenhando das metas profundas de realização da própria condição humana. Então, esse recado do budismo vem a calhar para finalizar esta live. Então, reflitam sobre tudo isso e procurem, se assim se reconhecerem partícipes da moral dos fracos, procurem então mirar na experiência deste galo do conto chinês, procurem se inspirar na frase de Nietzsche e, sobretudo, procurem acolher essas provocações feitas pelo Sun Tzu, para que você saia desta condição de fraqueza, deste modo de ser e de estar no mundo fraco, alcançando com isso um pouco mais de nobreza, dignidade e inspiração para viver. E o sintoma, como eu sempre digo, é muito claro, meu amigo. Para você saber se está na moral dos fracos, para você ter clareza de se é algum desses galos que afrontam o galo guerreiro, pergunte a si próprio: eu reclamo muito da vida? Porque se você responder com honestidade que sim, você com certeza está na moral dos fracos, você com certeza é um desses galos que afrontam o galo que agora adestrado e fortalecido interiormente, já não está nem aí para o que vem de fora. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!